Olá, são 8 horas e 30 minutos em Brasília. Um bom dia para você. O senador Tasso Gereissati vai entregar nesta semana o relatório preliminar da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. Na semana passada, a comissão concluiu a série de audiências públicas para debater a proposta. A repórter Dinalva Ferreira tem mais informações sobre a entrega desse relatório e os prazos de tramitação da reforma da Previdência. Bom dia, Dinalva, é com você. Olá, Tiago, bom dia a todos. Olha, não tem mais audiências públicas previstas, por enquanto, para essa semana, claro. A expectativa é com a entrega desse relatório preliminar sobre a reforma. O relator, senador Tasso Gereissati, iria entregar o texto na sexta-feira, mas ele pediu mais tempo para analisar com mais profundidade as informações e as sugestões que foram apresentadas nessas 6 audiências públicas que aconteceram na semana passada. Foram ouvidas nessas audiências cerca de 60 pessoas. Várias categorias apresentaram demandas que, segundo o senador Tasso Gereissati, são demandas complexas que merecem ser analisadas com mais cuidado. Ele vai aproveitar esse tempo também para analisar as cerca de 130 emendas que foram apresentadas até agora. O senador Tasso Gereissati, ele tem reafirmado a intenção dele de manter o coração do texto que veio da Câmara e eventuais correções que podem ser feitas, segundo ele, deverão ser feitas mesmo por emendas supressivas, o que não obriga que o texto tenha que voltar para a Câmara ou por meio da PEC paralela. Segundo o Tasso, já existe praticamente um consenso entre os senadores de que a inclusão de estados e municípios será feita por essa PEC paralela. Com essa mudança no cronograma, Tiago, a tramitação da proposta na CCJ, ela poderá ter que ser ajustada em 4 ou 5 dias. Mas ainda não existe um novo cronograma, até porque isso depende da apresentação desse relatório preliminar. Voltamos com você. Obrigado, Dinalva. Vamos acompanhar, então. Vamos ver, então, esse resumo das 6 audiências públicas na última semana para debater a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência. Foram mais de 60 convidados ouvidos pelos senadores. Todos os debates promovidos pela CCJ somaram mais de 25 horas. A primeira audiência pública para discutir a reforma da Previdência foi na terça-feira, aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Rogério Marinho, secretário de Previdência do Ministério da Economia, disse que o atual sistema é injusto e insustentável. Então, hoje eu afirmo que o sistema é injusto porque poucos ganham muito e muitos ganham pouco, e ele é insustentável do ponto de vista fiscal. Marinho rebateu as críticas de que a reforma atinge principalmente os mais pobres. Nós imputamos aos mais bem aquinhoados 11 vezes mais do que imputamos para os menos bem aquinhoados. O ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, defendeu que a reforma é necessária por questões demográficas para tornar o sistema mais justo e por razões fiscais. É preciso ajustar o tempo mínimo de contribuição para 15 anos para todo mundo e permitir que as pessoas cheguem a 100% do benefício com 35 anos de contribuição. E também, se a pessoa quiser e puder trabalhar mais, que ela tenha um bônus por isso. Essa é a primeira modificação. A segunda modificação é: pensão, no mínimo, é de um salário mínimo. O representante dos secretários de Fazenda dos estados e do Distrito Federal justificou a necessidade de incluir os estados na reforma. Caso os estados não sejam incluídos, vai acontecer o que nós já vimos em alguns estados da federação, que não estão conseguindo pagar a folha de ativos e inativos. Essa conta termina indo para a União, porque a União termina fazendo programas de recuperação fiscal, que quem paga no final das contas é o contribuinte brasileiro. O segundo debate do dia foi sobre as novas regras da Previdência para profissionais da segurança pública. Eles disseram que não dá para comparar a rotina de um policial brasileiro com o dia a dia de policiais no resto do mundo. Ah, mas a Noruega prevê 57 anos de idade mínima. Espera aí, país com segunda maior renda per capita do mundo. Índice de desenvolvimento humano entre os 3 maiores do mundo. Tirando o atentado terrorista que houve, né, daquele extremista de direita que matou 87, aquela tragédia, sinceramente, não se matava um policial há mais de 20 anos na Noruega. Os convidados também afirmaram que os policiais não foram privilegiados no texto atual da reforma e exigem compensação do Estado por conta da natureza da atividade que exercem. O que há são direitos compensatórios.
Se você faz um juramento de defender a sociedade entregando a sua vida, isso é nada? Não tem nenhuma compensação de direitos? O representante do Ministério da Economia reconheceu que os policiais devem ter tratamento diferenciado, mas afirmou que a proposta de reforma da Previdência já atende a essa demanda. Enquanto os demais servidores irão se aposentar, os homens aos 65 anos de idade e as mulheres aos 62 anos de idade, policiais e agentes penitenciários poderão se aposentar, mesmo na regra definitiva, com 55 anos de idade. A terceira reunião aconteceu na manhã da última quarta-feira. Dessa vez, a audiência pública ocorreu a pedido de senadores do PT. Para o ex-ministro do Trabalho e Previdência, Miguel Rossetto, reduzir benefícios como prevê a PEC vai agravar ainda mais a crise econômica e ampliar a desigualdade social. É aceitável que este povo mais pobre, que a ele caiba sustentar este ajuste fiscal em nome do quê? De reduzir a capacidade de consumo do mercado interno? De reduzir o consumo nas cidades, nos municípios, retirando renda direta, que dinamiza a economia? O Brasil abriu mão de 925 bilhões de reais destinados à Seguridade Social, dentre PIS, COFINS, PASEP, contribuição sobre lotéricos, contribuição sobre lucro líquido, etc. No mesmo dia, estiveram aqui na mesa da CCJ outros representantes de movimentos sindicais. Nós, enquanto camponeses, a gente contribui com 2,3% da produção que a gente vende. Mas o agronegócio, por exemplo, ele é isento na balança comercial para a competição lá fora. Então, tem outros meios que está devendo, outros setores que devem e que se passa, não se vê. Não se quer enfrentar, de fato, os principais devedores desse país. Se esse ministro da Economia pensa em gerar renda, a gente está dizendo que o que mais gera renda, especialmente manutenção da economia nos pequenos municípios, são os benefícios da Previdência. Na quinta-feira foram debatidos os pedidos de regras especiais para as categorias expostas a risco, como é o caso das pessoas que trabalham em minas de carvão. A cada 33 metros, a temperatura aumenta em 1 grau. Então, se eu tenho 330 metros de cobertura, então eu tenho mais 10 graus além da temperatura normal e a umidade ela chega a 100%. Então, a sensação térmica no subsolo é muito diferente do que a que nós temos aqui. Do ponto de vista de onerar o regime geral, 4 mil trabalhadores, não vai fazer a diferença do ponto de vista para resolver problema de caixa do governo. Isto não pode ficar assim. Relator, dê um jeito. Nós não podemos carregar essa culpa. Trabalhadores da área de educação também defenderam a importância de manter a aposentadoria especial para o magistério. Não estamos mais falando de aposentadoria especial para o magistério. E também estamos deixando de considerar todas as especificidades dessa categoria. Na última audiência pública da semana, foi a vez de advogados discutirem a viabilidade constitucional do texto. O Senado, ele tem, assim, obrigação de rever, talvez, algumas falhas, ou talvez não, algumas falhas e muitas que passaram pela Câmara de Deputados e podem ser modificadas nesse plenário, que podem ser modificadas pelo Senado e se fazer cumprir alguns ditames, alguns direitos fundamentais previstos na Constituição que não podem ser violados porque são cláusulas pétreas, são garantias constitucionais. O objetivo da reforma qual é? Reduzir gastos da Previdência Social, que não me parece uma premissa adequada. Quais são os meios que estão sendo utilizados? Elevar o tempo de contribuição, elevar a idade e reduzir os valores dos benefícios. Nós estamos partindo de elementos objetivos e esquecendo de uma série de outras questões. O que está faltando? Uma contrapartida do Estado, no sentido de dar novas perspectivas ao país. As queimadas na Amazônia despertaram reação internacional e no Senado não foi diferente. Há parlamentares convocando o Congresso a não votar projetos que afetem o meio ambiente. As queimadas na Amazônia vêm ganhando espaço na imprensa internacional. Jornais de todo o mundo noticiaram o aumento de focos de incêndio na floresta. 72 mil entre janeiro e agosto,
82% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Os dados foram coletados por satélite pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A repercussão não foi só da imprensa. O presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, usaram o Twitter para manifestar preocupação com o avanço do desmatamento na Amazônia, que tem, segundo eles, papel essencial na manutenção do clima no planeta. No Senado, o assunto não passou despercebido. O Congresso Nacional não pode se abster. Temos que tratar essa questão como prioridade 1. Não podemos, em hipótese alguma, aprovar leis contrárias à preservação do meio ambiente. Pelo contrário, temos que defendê-las. O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional disse que é preciso verificar primeiro se o aumento das queimadas não se deu pelo clima seco desta época do ano. Ele reconhece, entretanto, que o assunto pode dificultar o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Tudo pode vir a ser empecilho para aquele que não ficou satisfeito com o estabelecimento desse acordo. Então, vão achar pelo em ovo para poder deixar o Brasil sempre ficar nesse plano secundário, que não vai ficar. O Brasil hoje é diferente, é muito maior do que aquele Brasil que a gente viu lá para trás. Na semana passada, a rede entrou no STF com um pedido de impeachment do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O partido afirma que Salles cometeu crime de responsabilidade ao não cumprir dever funcional da Política Nacional de Meio Ambiente, ou seja, proteger a Amazônia. A pirâmide financeira poderá ser incluída como crime no Código Penal. É o que prevê um projeto de lei que está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Mais informações na reportagem de Soraya Mendanha. I'm talking about giving you $100 million. That's not going to do it. 150. Love to help you, but I can't. 175. I wish I could. I'm just thinking of it. No, 275. $300 million. How far are we going to go? If you go above 4, we might have something. I can do that. Um filme lançado em 2017 retrata a história do corretor de ações e consultor financeiro Bernie Madoff, preso em 2008 por cometer a maior fraude financeira na história dos Estados Unidos. Só foi descoberto por causa da crise financeira nos Estados Unidos em 2008, né? Que com a crise as pessoas começaram a queriam sacar o seu dinheiro e não tinha dinheiro para sacar, né? E a pirâmide ruiu. É o mesmo desenho, né? Promete. O Madoff ele foi mais sutil, ele prometia um retorno alto, mas não muito fora do mercado, o que foi difícil identificá-lo. Bernie enganou centenas de pessoas e até mesmo bancos praticando pirâmide financeira, esquema que depende do recrutamento progressivo de pessoas com a promessa de altos rendimentos. É um esquema que gera retorno alto, mas a cada novos ingressos o risco vai aumentando cada vez mais e pode prejudicar muitas pessoas e muitas famílias. No Brasil, a pirâmide financeira é enquadrada como um tipo geral de estelionato. Um projeto de lei do Senado quer especificar no Código Penal o crime de pirâmide, o que garantiria penas mais severas para os fraudadores. Nós estamos especificando, nomeando esse crime e penalizando esse crime, para que a gente possa, inclusive, em função da tecnologia existente, o sistema judiciário ter mais um elemento a seu favor. Para evitar ser vítima desse tipo de esquema, é importante estar atenta aos sinais de pirâmide, como rentabilidade absurdamente acima da média praticada pelo mercado e remuneração baseada no recrutamento de novas pessoas para o negócio. Além disso, é importante estudar o histórico da empresa, verificar endereços e também os antecedentes dos proprietários. Uma subcomissão do Senado vai avaliar e propor soluções para o sistema penitenciário brasileiro. A intenção é evitar novos massacres como o que ocorreu em Altamira, no Pará. O massacre que deixou 58 mortos foi resultado de um confronto entre facções criminosas dentro do Centro de Recuperação Regional de Altamira. Um relatório feito por autoridades judiciárias do estado antes do massacre já tinha alertado para a superlotação no presídio de Altamira, que estava com quase 350 presos, mais do que o dobro da capacidade. Em maio deste ano,
Uma rebelião parecida deixou 55 mortos no presídio de Manaus. Os dois massacres chamaram a atenção mais uma vez para a situação do sistema penitenciário brasileiro. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Já são mais de 800 mil presos, número menor apenas do que os da China e dos Estados Unidos. 41,5% são provisórios. E como chegamos a essa situação? Este pesquisador do Laboratório de Políticas Penais da UNB cita, entre outros motivos, a Lei de Drogas, aprovada em 2006. Segundo ele, hoje, cerca de 60% da população carcerária responde por crimes como roubo, furto e tráfico de drogas. A lei de drogas é um elemento importante porque ela não faz uma distinção muito clara entre o que é o traficante e o usuário, né? Ou seja, não há um quantum determinado pela própria legislação de droga que alguém pode, né, enfim, eventualmente estar portando, levando consigo, que defina, que distinga o que é o traficante do usuário. Ele aponta também o endurecimento da legislação penal. Nos últimos 20 anos, a legislação penal brasileira multiplicou o número de tipos penais ou endureceu os tipos existentes de forma impressionante. Se criou uma cultura de populismo penal, de um medo, né, sobre a sociedade, que me impressiona muito, que chama muita atenção. Esse é também um dos principais pontos citados por críticos do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, especialistas alertaram que o endurecimento das regras previstas no pacote vai piorar a situação. Se metade desse projeto for aprovado, tem tudo para que nós consigamos, em 5 anos, ter uma população carcerária de pelo menos 1 milhão de pessoas. A Comissão de Constituição e Justiça debate pelo menos 2 projetos que tratam da situação nos presídios brasileiros. Um deles, da senadora Simone Tebet, permite que juízes multem os estabelecimentos penais em más condições. Outro, do senador Lazier Martins, concede redução de pena para presidiários que tenham bom comportamento e estejam cumprindo pena nesses locais. Em 2017, o STF definiu que o Estado deve indenizar presos em condições degradantes. Em vez de indenização pecuniária, se conceda a diminuição da pena naqueles presos que estão em situação ruim, degradante, maus presídios. Qual seria essa alternativa? Reduzir em 1 dia de prisão a cada 7 dias cumpridos. E a Comissão de Direitos Humanos criou uma subcomissão para debater a crise no sistema penitenciário brasileiro. Um grupo de senadores terá até fevereiro do ano que vem para avaliar os presídios e apresentar sugestões para melhorar a situação. Não é uma comissão somente que vai decidir, mas pode suscitar o debate envolvendo todos os poderes, ou seja, o executivo, o legislativo, o judiciário e a própria iniciativa privada. Montaremos sim essa subcomissão, vou viajar pelo Brasil para que a gente consiga levar esses bons exemplos e de uma forma ou de outra, nós estamos trabalhando para melhorar o sistema prisional, para que essas pessoas consigam ser socializadas, não é nem ressocializadas, porque muitos nunca foram socializadas. A região da Amazônia atrai cobiça internacional por ter minérios, água e biodiversidade em abundância. É o que afirma o entrevistado de hoje, senador Paulo Rocha, que conversa com a jornalista Renata de Paula sobre a preservação da floresta e o desenvolvimento sustentável. Olá! Dados divulgados pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, dão conta de que o desmatamento da Amazônia teria crescido 278% em julho, em relação ao mesmo mês no ano passado. A política ambiental brasileira é o tema do argumento que começa agora e o nosso convidado é o senador Paulo Rocha, do PT do Pará. Seja bem-vindo, senador. Estou à disposição. Senador, o presidente da República rebateu os dados do INPE, disse que eles estão incorretos. O ministro do Meio Ambiente, em audiência pública recente aqui no Senado, disse que o sistema de captação de dados sobre desmatamento será revisto, né? Como é que o senhor avalia a política de combate ao desmatamento do atual governo? Olha, primeiro,
a gente tem que pensar a Amazônia de uma maneira soberana perante outros povos, né? O que o nosso atual presidente ele está cedendo às pressões internacionais, principalmente dos países imperialistas como os Estados Unidos. Acontece que a Amazônia é uma grande fronteira agrícola, né? Porque lá ainda tem grandes terras, etc. O problema é que não pode colocar isso como central do desenvolvimento do país, porque a Amazônia tem a sua diversidade e a sua biodiversidade. Então, a Amazônia não só contribui para a riqueza do país, mas também contribui também para a questão ambiental do país e do mundo. Lá está maiores reservas minerais, maiores reservas florestais, maior reserva de água doce e a maior biodiversidade do mundo. São matérias-primas, portanto, que os povos do mundo inteiro precisam. Mas a Amazônia, o Brasil não pode trocar esta riqueza da Amazônia numa submissão aos interesses de fora. Qual é o nosso interesse? É colocar esta riqueza da Amazônia a serviço do desenvolvimento nacional, mas que não custe caro, por exemplo, com a sua devastação. Mas o argumento que o senhor está usando é muito semelhante ao argumento que o ministro do Meio Ambiente usa, né? Porque também são pressões internacionais que pedem a preservação da Amazônia ou um combate mais intenso contra o desmatamento. Não, né? Não é verdade. Essa pressão internacional de que tinha que manter a Amazônia imaculada, nós da Amazônia não pensamos assim. Tanto que lá na Amazônia nós criamos o desenvolvimento sustentável, ou seja, desenvolver, crescer, até porque tem que alimentar 20 milhões de amazônidas que vivem lá. Então, é criar um desenvolvimento que tenha capacidade de autossustentabilidade. Os próprios madeireiros, a indústria madeireira da Amazônia, ajudaram a buscar essa saída da autossustentabilidade. Porque antes do pessoal do grão, os grandes devastadores eram os madeireiros, chamados madeireiros, da indústria madeira. Mas, numa combinação de autossustentabilidade, buscou saída. Então, por exemplo, hoje eles fazem o rodízio, que a cada 10 anos eles exploram neste pedaço, depois outros 10 anos aqui, outros 10 anos aqui. Quando eles estão já no segundo lote, este lote primeiro já se recupera para produzir outras madeiras. Em 20 anos a floresta se regenera e consegue produzir novamente madeira. Então, esta autossustentabilidade. O problema é que não pode transformar a questão dos grãos para a Amazônia como uma fronteira agrícola e aí devasta, porque tem que derrubar a floresta toda. Então tem que combinar. O senhor acredita que a vocação da Amazônia para a produção não passa por grãos, mas tem outras vocações? Por exemplo, nós conseguimos proibir que se plantasse cana na Amazônia, porque para plantar cana tem maior devastação. Então, entendeu? Então tem que combinar, vamos dizer, quem sabe, uma integração entre os pequenos lotes, fazer os pequenos produzir, integrado com uma outra produção maior, sem que haja essa devastação. A outra coisa também o problema é que a Amazônia ela é tão rica que passa a ser olhada pelos interesses internacionais. Por exemplo, a ação sobre os índios, sobre as terras dos índios. Não é só pela terra, pelo grande reservas florestais dos índios. É porque dentro das terras dos índios também tem ouro, tem minérios, etc. Então a ganância, a gente viu um conflito recente, a ganância internacional vai sobre estes interesses. Então, à medida que há conflito, inclusive matanças de lideranças, como houve recentemente, recentemente mataram uma liderança indígena, por causa dessa ganância incentivada pelo governo.
O senhor acredita que o governo incentiva o ataque a áreas indígenas, é isso? Porque eles acham que os índios são donos de grandes áreas, de grande terra, como dizem pejorativamente, muita terra para pouco índio. Acontece que quem são donos são as chamadas habitantes originários, que são os índios. Então tem que combinar um processo de que os donos da terra, né, possam estabelecer um processo de desenvolvimento que combine os seus interesses com o interesse da sociedade brasileira. Como é que o senhor vê a possibilidade de legalização de garimpos em terras indígenas? Nós somos contra, porque exatamente esse tipo de industrialização, esse tipo de exploração, eles não têm nenhuma regra, então eles vão desgastando tudo, devastando tudo. Não existe garimpo autossustentável? Para você ter uma ideia... Ou sustentável, né, ambientalmente. Você ter uma ideia, o rio Tapajós, que é um dos melhores rios do mundo em termos de água doce e de transparência, hoje está se transformando num rio poluído por causa da exploração desordenada dos garimpos. Entendeu? Falta a presença do Estado em organizar aquelas áreas, preservando áreas de preservação, respeitando áreas indígenas e explorando aquelas que estão dentro de possíveis exploração, dentro de técnicas com respeito ambientais. É possível fazer isso. Nós já fizemos em outros lugares, por que se não faz assim? E que cenários então, o governo não tem força nem para poder estabelecer nas grandes mineradoras, como está acontecendo aqui, a devastação aqui, bem a quilômetros do centro do poder do país, Brumadinho, etc, etc. Entendeu? Então, precisa de regras, e para a Amazônia precisa de regras que nós já inventamos e já demos para o país. Nós defendemos que a Amazônia seja inserida no contexto nacional, no seu desenvolvimento, porque a Amazônia não é problema, é solução para o país. Agora, tem que respeitar a diversidade da Amazônia, a sua biodiversidade, a sua floresta, a sua reserva e tal. Então, não pode acontecer como na parte sul do nosso país já tem tudo devastado e agora avança para a Amazônia. Isso tem efeitos não só mundiais, no efeito estufa, por exemplo, na questão ambiental mundial, mas principalmente no nosso país, na nossa região amazônica. Senador, e que cenário que o senhor vê se desenhar a partir dessa nova política ambiental? Nós já estávamos processando isso. Nós estávamos construindo um Estado social onde dava para desenvolver a Amazônia, nós precisamos corrigir. Se pensou desenvolver a Amazônia a partir do grande projeto agropecuário, do grande projeto mineral, do grande projeto agora da produção de energia, entendeu? Nós achamos que para resolver o desenvolvimento é uma combinação entre o grande e a inclusão do pequeno, produtor rural, para produzir alimentação, para a pesca, aproveitar aquela quantidade de água que tem para produzir peixe, alimentação, entendeu? No extrativismo, toda a infraestrutura necessária, né? Por exemplo, agora o Pará está exportando para o mundo todo o açaí. O açaí é de dentro da floresta, ele pode ser plantado e produzido dentro da floresta sem nenhuma devastação e é uma riqueza. Então, esta combinação, sabe, de autossustentabilidade, produzir, crescer, desenvolver, mas respeitando a questão ambiental, a biodiversidade da nossa Amazônia. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Daqui a pouco começa a reunião da Comissão de Direitos Humanos com uma audiência pública sobre o estado necessário para o desenvolvimento brasileiro no século XXI. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.